Olá, sejam muito bem-vindos. Já parou para pensar em como a gente pode criar aulas que realmente conversem com cada um dos alunos? Bom, nesta nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar exatamente nisso. Como pegar as grandes ideias sobre inclusão e transformar em ferramentas práticas para o dia a dia da sala de aula. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar pela base de tudo, o desenho universal. E, claro, seus 3 princípios. Depois, vamos ver isso funcionando na prática, com um caso bem inspirador. E para fechar, vamos conhecer uma ferramenta super poderosa, o Plano Educacional Individualizado, e entender como aplicar. Preparados? Então vamos lá! Essa aqui é a pergunta que muda tudo. A questão não é esperar um problema aparecer para depois correr atrás e adaptar a aula. O verdadeiro desafio é como a gente já constrói uma aula que, desde o seu nascimento, abraça a diversidade de todo mundo. Sabe, é a diferença entre apagar um incêndio e projetar uma casa à prova de fogo. E a resposta para essa pergunta começa com uma ideia genial, o desenho universal. Pensa só numa rampa de acesso num prédio. Ela foi pensada para quem usa cadeira de roda, certo? Mas ela também ajuda quem está com um carrinho de bebê, quem está carregando malas pesadas ou até quem só prefere não subir escadas. A lógica na educação é a mesma. Criar caminhos que beneficiem todo mundo, desde o começo. É exatamente aqui que entra o DUA, o Desenho Universal para a Aprendizagem. Ele vai direto na raiz do problema, o currículo engessado de tamanho único. Sabe, em vez de construir uma casa com uma porta só e depois ter que quebrar a parede para fazer uma janela, o DUA já projeta a casa com várias portas e janelas desde o início. Assim, todo mundo consegue entrar e acessar o conhecimento. Tá, mas como é que essa flexibilidade funciona na prática? Ela se apoia em 3 grandes pilares, que são inspirados em como o nosso cérebro realmente aprende. Juntos, eles respondem a 3 perguntas que toda aula deveria ter. O que estamos aprendendo, como vamos aprender e, talvez o mais importante, por que isso importa. O primeiro pilar é sobre o que da aprendizagem, a representação. Então, em vez de apresentar um conteúdo só em texto, por que não oferecer também um vídeo, um podcast, um gráfico interativo ou, sei lá, um modelo 3D que o aluno possa tocar? É como se a gente oferecesse a mesma informação em vários idiomas diferentes para garantir que todo mundo vai entender a mensagem. O segundo pilar foca no como, ou seja, na ação e na expressão. Pensa comigo, se um aluno tem ideias fantásticas, mas tem dificuldade para escrever, por que não deixar que ele mostre o que sabe gravando um vídeo, montando um protótipo ou fazendo uma apresentação oral? O objetivo, no fim das contas, é avaliar o conhecimento e não só a habilidade de fazer uma prova escrita. E por último, o terceiro pilar, que talvez seja o coração de tudo, o porquê, o engajamento. Como a gente faz o aluno se importar de verdade com aquilo. É sobre conectar o conteúdo com a vida dele, dar opções de como ele pode abordar um trabalho ou transformar a aula num desafio que a turma resolve junto. É isso que acende aquela faísca da curiosidade e mantém a chama do aprendizado bem acesa. Esses 3 princípios parecem ótimos na teoria, né? Mas vamos ver agora como eles ganham vida numa sala de aula de verdade. Vamos conhecer uma história que mostra o poder incrível da flexibilização. Dá para sentir a angústia na fala dessa professora, né? Ela está lidando com um dilema clássico. Como é que se explica o sistema solar? É uma coisa gigante, abstrata. Para os alunos, os planetas eram só uns desenhos num livro. O desafio dela era como transformar esse conceito enorme em algo que eles pudessem, literalmente, pegar com as mãos. A solução que ela encontrou foi brilhante, um sistema solar interativo. E o mais legal é que essa ideia toda surgiu para atender às necessidades de 2 alunos em específico, um com deficiência intelectual e o outro autista. Mas o que começou como uma adaptação pontual acabou virando uma revolução para a turma inteira. E aqui a gente vê essa transformação lado a lado. De um lado, a abordagem tradicional, passiva, abstrata, que acabava deixando alguns alunos para trás. Do outro, uma abordagem flexível, ativa, concreta, que mexe com vários sentidos. A aula deixou de ser sobre ver o sistema solar para ser sobre viver o sistema solar. E aqui está a mágica do desenho universal acontecendo. Aquilo que foi criado para ajudar alguns poucos acabou engajando todo mundo. Ao poder manipular os planetas, cada aluno construiu o conhecimento de um jeito muito mais profundo e pessoal. Essa é a essência do DUA. Quando a gente projeta pensando nas bordas, o centro todo fica mais forte. Ok, o desenho universal é a nossa base, o nosso alicerce para alcançar a grande maioria dos alunos. Mas e quando um aluno precisa de um suporte mais intenso, mais personalizado? Bom, para esses casos, a gente precisa de uma ferramenta de precisão. É aí que entra o Plano Educacional Individualizado, o famoso PEI. Pois é.
Para estudantes que enfrentam barreiras mais significativas, a abordagem universal, por melhor que seja, pode não ser o suficiente. Eles precisam de um mapa de viagem só para eles, um verdadeiro plano de voo que detalhe cada etapa do seu desenvolvimento. E olha, o PEI é muito mais do que um simples documento. Ele é um compromisso, uma parceria entre a escola, a família, os terapeutas. Ele não é uma receita de bolo, mas sim um mapa vivo que vai se ajustando e evoluindo junto com o aluno. Ele garante que está todo mundo remando na mesma direção para o sucesso daquele estudante. Construir um PEI pode até parecer uma tarefa de outro mundo, mas não precisa ser. O processo é bem estruturado com passos claros que nos guiam desde o primeiro momento de conhecer o aluno até a hora de celebrar as conquistas dele. Essa pirâmide aqui mostra bem o caminho. A base de tudo, como dá para ver, é conhecer o aluno. E não é só conhecer as dificuldades, não. É conhecer as paixões, os talentos, o que faz os olhos dele brilharem. Só a partir daí é que a gente consegue, juntos, traçar metas que realmente façam sentido. Com as metas definidas, a gente cria o plano de ação. E lá no topo, a avaliação contínua, que não é uma prova final, mas sim uma bússola, que ajuda a gente a ajustar a rota sempre que for preciso. E para a gente terminar, eu deixo essa provocação do Fernando Pessoa. Criar uma educação que é inclusiva de verdade exige que a gente se dispa do que acha que sabe, que a gente questione o "ah, mas sempre foi assim", exige a coragem de olhar para cada aluno como um universo único. Então fica aqui o convite, que a gente possa todo dia raspar as tintas do preconceito e enxergar o potencial brilhante que existe em cada um.